Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Graça e paz, igreja. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer uma meditação no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 até o versículo 10. O tema de hoje da meditação é alertas contra uma religiosidade aparente. Alertas contra uma religiosidade aparente. Meus queridos, se a caminhada cristã é o maior empreendimento da nossa vida, se a minha relação com Deus é o que eu tenho de mais importante, se como eu vivo aqui neste mundo tem repercussões na eternidade, é extremamente urgente fazermos uma autoanálise da nossa fé. Nós também estamos num momento de escolha da nossa liderança. Alguns cargos precisam ser indicados, que possamos utilizar dos nossos fundamentos apresentados a partir do texto de hoje para fazermos escolhas responsáveis. O texto de hoje, escrito por Mateus na década de 60, nos fala a respeito de um cenário da pregação de João Batista, ali no deserto da Judéia. Quem foi João Batista? João Batista foi o primeiro profeta depois de 400 anos, depois de Malaquias. O próprio Senhor Jesus Cristo nos fala a respeito dele como sendo o mensageiro enviado pelo próprio Deus para preparar o caminho para Cristo. E a ênfase da mensagem de João Batista era sobre o arrependimento. Diz o texto, vocês vão ver, que multidões saíram de Jerusalém, das cidades às margens do Rio Jordão, do deserto da Judéia, para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra, o discurso, o sermão de João Batista e para serem batizados. O ministério de João Batista foi extraordinário, Façamos a leitura aqui, irmãos, mesmo assentados, com toda a reverência. Eu faria a leitura, os irmãos apenas me acompanhem. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo eles João Batista, porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Abaixe a sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, fale aos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, aplique a tua palavra, porque se o Senhor não falar, em vão fala o pregador, ó Pai. Que haja, Senhor, exortação, que haja salvação no meio do teu povo, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa palavra de João Batista é um alerta para todos nós que professamos a nossa fé. Alertas contra a falsa religiosidade. Em resumo, a palavra de hoje nós podemos simplesmente dizer: abandone os falsos fundamentos, dê prova da sua fé, pois daremos contas a Deus mais rápido do que você imagina. E o primeiro alerta que eu quero destacar aqui, que João Batista faz, porque diz o texto
diz o texto que uma multidão vinha de Jerusalém, das cidades ali do deserto, para ouvir João Batista e ser batizado por ele. E aí João Batista percebe que no meio dessa multidão há dois grupos de religiosos, os fariseus e os saduceus. Então essa palavra foi direta, esse discurso de João Batista foi direto para esses grupos de religiosos. E o primeiro alerta que João Batista fala a esses religiosos é: abandone os falsos fundamentos. Veja aí no versículo 9: e não comeceis a dizer entre vós, João Batista diz diretamente a esses religiosos, temos por pai Abraão. Os fariseus eram um grupo de religiosos pertencentes ao judaísmo, o qual eles tinham esse prazer de serem zelosos, esse cuidado ao extremo de serem zelosos com as cerimônias, pelo poder da sua sinagoga, pelas suas tradições. Os saduceus, no outro lado oposto, também se vangloriavam das suas vestes, mas eles eram os liberais daquela época, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na existência de anjos, mas eles eram extremamente orgulhosos da sua religião, tanto que João Batista diz: não fique dizendo aí, sou de um povo escolhido de Deus, somos da linhagem de Abraão. João Batista era direto, ele não temia homens. Certa vez ele chegou para Herodes e disse: Herodes, você está dormindo com a irmã do seu irmão. Ele não temia, só temia apenas a Deus. Ele poderia ter chegado ali e avisado diretamente para esses religiosos: rabinos, mas não. Ele nem se dirigiu a eles com títulos ou com aplausos, mas ele deu um título, uma credencial a eles: raça de víboras. Eles ostentavam títulos, roupas, sua posição na sociedade. O fundamento da fé deles era a tradição. Eu me lembro, irmãos, que quando eu fui apresentar ao nobre conselho da nossa igreja a pretensão de caminhar para o ministério da palavra, a primeira credencial, para a vergonha minha, que eu apresentei ao conselho, na época, eu sou de uma linhagem, eu sou a 5ª geração de presbiterianos. Foi abrir assim o meu discurso para o conselho da nossa igreja. O meu tataravô se converteu em 1875, era presbítero e recebeu na casa dele o Chamberlain, né, o fundador do colégio Mackenzie. Irmãos, nenhuma tradição será levada em conta no dia do juízo final. Pertencer a uma igreja bonita, grande, uma igreja que tem muitas, que é indicação, que é referência para muitas igrejas no Brasil, é muito bom, mas nada disso será levado em conta no dia do juízo final. A verdadeira fé que fundamenta o nosso arrependimento é o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma tradição fundamenta a nossa fé. Nós podemos pertencer à igreja X, Y, mas se ela não for fundamentada em Cristo, e se não tiver Cristo como cabeça, é religião falsa. Lancem fora todo auto-engano, todo falso fundamento, fujamos da presunção. Esse é o primeiro alerta. O segundo alerta que João Batista apresenta, está aí no versículo 8, no versículo 10, é o seguinte: dê provas da sua fé. Dê provas da sua fé. Versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Fala João Batista aos religiosos ali daquela época. E no versículo 10 ele fala: toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. A ausência de fruto é indício de uma fé inautêntica. Quais são os nossos frutos, meus queridos? Era como se João Batista tivesse falado ali para aqueles religiosos: vocês se dizem pertencer a uma linhagem de Abraão,
Você cita as suas tradições, mas eu não vejo abandono de pecado, eu não vejo o nojo do pecado. Apresentem a prova da sua fé, ponham aqui a prova da sua fé. As suas vidas são incompatíveis com o que vocês professam pertencer. A fé autêntica deve envolver a mente, a fé autêntica deve envolver o coração, as nossas motivações, as nossas opiniões, a nossa conduta, o nosso estilo de vida. Embora sejamos, sim, justificados pela fé, mas a fé, ela nunca está vazia, ela é acompanhada de obras. A fé autêntica, ela produz frutos morais, expressa-se pela manifestação do amor, transforma o nosso modo de viver. O arrependimento do Novo Testamento verdadeiro fala que deve haver mudança significativa da minha conduta, da minha ética, da minha moral. A mudança é radical, tanto interior quanto exterior. É o começo de uma nova vida. A mensagem de João Batista foi tão impactante àqueles religiosos que a multidão, Lucas descreve isso no texto, no texto paralelo, descrevendo o mesmo cenário. Lucas descreve com mais detalhes e disse que a multidão começou a perguntar para Jesus: e nós, o que devemos nós então fazer? E Jesus responde: quem tem 2 túnicas, dê uma. Quem tem comida, faça o mesmo. E alguns publicanos, os coletores de impostos daquela época: e nós, o que nós devemos fazer? E João Batista responde assim: recolha apenas aquilo que foi estipulado. Diz Lucas também que até os militares, os soldados daquela época, ouvindo essa mensagem de João Batista, ficaram impactados e diz: e nós, o que nós devemos fazer? E João Batista responde: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contente-se apenas com o teu salário. Percebo que a mudança do verdadeiro arrependimento deve repercutir todas as áreas da nossa vida, no trabalho, no modo como eu me expresso com o próximo, comigo mesmo e com Deus, com a sociedade e com o meio ambiente. Eu sou uma árvore que produz um bom fruto do amor, da alegria. Eu sou um pacificador aonde quer que eu vá. Eu sou longânimo, bondoso, manso, tenho domínio próprio, tenho crucificado a minha própria carne. Viver deliberadamente no pecado é indício de que a nossa fé está doente, está enferma. Eu não estou falando aqui, irmãos, de ativismo religioso. O ativismo é uma espécie de anestésico da verdadeira fé. Quando chegarmos no dia do juízo final, de nada valerá dizermos: Senhor, eu pertenci à Igreja Presbiteriana Nacional, na segunda-feira eu ia no coro, na terça-feira eu ia no Projeto Resgate, participava das reuniões do SEM, na quarta-feira eu ia até, Senhor, fazia lá o Java-Jitsu, praticava jiu-jitsu com os irmãos da igreja. Na sexta-feira eu ia aos pontes, participava do culto dos homens, na reunião das mulheres. Não é ativismo. A nossa vocação está mais atrelada no que eu estou me tornando do que naquilo que eu estou fazendo. A minha vocação está mais atrelada naquilo que eu estou me tornando do que naquilo que eu estou fazendo. À medida que Cristo é formado em mim, eu vou revelando Cristo ao mundo, e nisso Deus é glorificado. Certa vez ouvi um testemunho de um homem que se converteu recentemente aqui na nossa igreja, casado com uma irmã da nossa igreja. Ele teve 2 reações nessa conversão dele. A primeira reação foi: quão miserável pecador eu sou. A segunda reação dele foi correr para sua esposa e dizer: como você teve coragem de casar com uma pessoa tão ímpia? Essa
são sinais de um verdadeiro arrependimento. Por outro lado, numa conversa com um cristão, ele estava ciente, e ele disse para mim, estou ciente, pastor, dos meus pecados, são muitos, mas eu não me arrependo deles, tenho até orgulho de me sustentar, não converso com os meus pais há anos, não converso com os meus irmãos, porque você não sabe o que eles fizeram contra mim. Ele guardava o seu rancor, a sua mágoa, com orgulho. Isso é prova de uma fé inautêntica, de um falso arrependimento. É inadmissível, meus queridos, nós nos dizemos professar uma fé e não haver transformação do meu coração, da minha conduta, do meu modo de viver e como eu me relaciono com Deus, com o próximo. E João Batista dá aqui um terceiro alerta, e cada vez mais esse alerta vai expondo a gravidade com a qual aqueles religiosos daquela época estavam envolvidos. Terceiro alerta: você prestará contas. Perceba isso no versículo 7, quando João Batista fala: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? No versículo 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Essas expressões, a ira vindoura, significa que tem um dia agendado pelo Senhor, o qual toda a raça humana, que já passou nessa face da terra, as que vivem e ainda as que virão, um dia se encontrarão pessoalmente com o Supremo Juiz e prestarão contas da sua fé, das suas obras, do modo como viveu aqui nessa terra. E o versículo 10 nos fala, ainda com mais gravidade: o machado já está posto à raiz das árvores. Significa urgência, é imediato. Esse terceiro alerta de João Batista aqui mostra o quão desesperador estava a situação daqueles religiosos. Precisava ali haver uma mudança radical, urgente, na situação da qual aqueles religiosos estavam vivendo. Alertas contra uma religiosidade aparente. Não pensem, meus queridos, que o julgamento apenas irá iniciar no dia do juízo final. Pelo contrário, o julgamento já começou. 1 Pedro 4,17 diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. Quando era adolescente, eu ficava pensando, o que Deus está fazendo nesse exato momento? Eu ficava pensando, curioso, aquela curiosidade de adolescente. E nós percebemos e vemos em diversos textos das Escrituras que uma das ações, além da preservação do mundo, de dar vida, da providência de Deus, de cumprir os seus decretos, uma das atividades que Deus faz, que a palavra nos deixa clara a respeito disso: eu sou aquele que sonda mente e coração, diz o Senhor Deus, em diversos textos. Eu sou aquele que sonda mente e coração, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 12, diz: no fim dos tempos, abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Percebam que o julgamento, os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas. Os mortos não foram julgados enquanto mortos, mas sim enquanto vivos. Enquanto vivos, eles estavam sendo julgados. E à medida que estavam sendo julgados, estavam sendo observados as suas obras nesse livro da vida. Meus queridos, isso é para fazer tremer o nosso coração. O meu treme, de saber que o Senhor, nesse exato momento, está sondando o meu coração. No meu dia a dia, não só domingo aqui, mas domingo, segunda, terça, todos os dias da semana, todas as horas, o Senhor está sondando os nossos corações e fazendo observações no livro da vida. A nossa vida é
um constante, flagrante diante do Senhor. Terceiro alerta, quarto alerta aqui, e para agravar mais a situação ainda, para agravar mais a situação dos religiosos daquela época, o Senhor, João Batista, aumenta a tensão ainda, e dá um alerta de proporções inimagináveis. O último dia da nossa vida, da existência, não se acaba no dia do juízo final. O juízo final não é um ponto final da nossa existência. São ali reticências. Aí que a coisa vai começar. Aí que nós vamos ter vida eterna, mas apenas em dois lugares: ou na eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Perceba no versículo 10, onde fala que toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e é lançada aonde? No fogo. No versículo 12, mostra a imagem, João Batista fala a imagem de Jesus Cristo, com uma pá na mão e separando a palha, e essa palha sendo julgada num fogo inextinguível, um fogo que nunca se apaga. Meus irmãos, isso fala a respeito de inferno, de lago do fogo. Muitos dizem por aí que não existe inferno. Inclusive cristãos, os liberais dizem que não existe inferno. Numa entrevista que eu assisti a esses dias, do antigo pastor presbiteriano, muito famoso, Caio Fábio, ele foi perguntado nessa entrevista, no podcast, a respeito o que ele acha do inferno. Ele fala que o inferno é o que nós estamos vivendo hoje. Fala, mas não existe um inferno, o qual a Bíblia fala, não, o inferno é isso que nós estamos vivendo hoje. Mentira, irmãos. A palavra de Deus é clara. Apocalipse 20:15 fala o seguinte: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mateus 25:41, Jesus diz: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. O inferno existe, irmãos. E aqui eu quero terminar, meus queridos. Nós estamos vivendo os últimos dias, e o Senhor Jesus Cristo disse que as coisas iriam piorar, os dias seriam difíceis, a perseguição aumentaria. O dia do Senhor Jesus Cristo, o dia da ira, já está chegando. Jesus virá em breve, e o julgamento já começou, e começa da sua igreja, e começa na igreja do Senhor. É só lembrar das 7 igrejas do Apocalipse, foram julgadas, lembra? Apocalipse ali, 1, 2, 3, nenhuma dessas igrejas existem, nenhuma dessas igrejas permaneceu. Se você não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, queira encontrá-lo ainda hoje, como Salvador e como Senhor, antes que você se encontre com Ele, como o justo e supremo juiz. Naquele dia, não haverá uma chance. Nós vimos os alertas aqui, irmãos, contra a falsa religiosidade, uma espiritualidade caracterizada por falsos fundamentos. Dê prova da sua fé. E é urgente e necessário mudarmos de vida, pois o machado já está à raiz. Nenhuma credencial humana será apresentada naquele dia. Nosso único fundamento da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. A minha vocação, a nossa vocação é de sermos santos, como o Senhor Jesus Cristo é santo. Essa é a nossa maior vocação. Faça uma autoanálise da sua fé ainda hoje. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo ainda hoje. Abaixe a sua cabeça. Onde você está? Vamos orar mais uma vez. Senhor, que nós possamos, Senhor, fazer essa autoanálise da nossa fé. Em que ela está fundamentada? Senhor, opera, ó Pai, uma mudança radical na nossa vida, que possamos abandonar os nossos pecados
e que possamos levar a nossa fé, a nossa relação com o Senhor com seriedade. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, manifeste a tua salvação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.